Bom dia a todos. Bom dia para o segundo dia do PMO de julho de 2022. Hoje, 24 de junho, dia de São João, uma festa, uma data bastante festiva, especialmente para os nossos colegas do Nordeste. Aproveitando, a gente vai ter as nossas apresentações do dia de hoje. Eu vou compartilhar a agenda com vocês. Só um segundinho, pessoal, para eu compartilhar minha tela. Só receber o aviso. Acho que agora todos já estão vendo a minha tela. Hoje, 24 de junho, nós temos aqui às 9h30, e justamente agora, vai começar a primeira apresentação do dia, que vai ser a previsão de influências de curto prazo para os meses de julho e agosto de 2022. Na sequência, teremos intervalos e às 10 horas mostraremos os resultados do PMO de julho de 22. Depois, a leitura da ata de reunião, às 10h30, e o nosso encerramento previsto para 11 horas. É, uma agenda mais curta hoje, é, não tem nenhuma apresentação adicional. Eu já vou aproveitar e passar para o nosso colega Fred para apresentar a previsão de influências. Bom dia, Fred, por favor. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos. É, Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Então, show de bola. Vamos aí. Apresentação das previsões de vazões e cenários de afluência para o PMO de julho. Começando aí pelo subsistema Sudeste. As previsões durante junho ficaram oscilando próximos aí dos 70%, né? Começando no PMO em 72%, e o fechamento estimado para junho neste PMO é de 75%, que representa o 11º menor junho do histórico. Já para julho, a gente vê que as previsões semanais são de recessão para esse subsistema, fechando a média mensal em 18.600 megawatts médios, né, representando 72% da média de longo termo, que se encaixa aí como a sétima menor do histórico de julho. Aí a gente traz os destaques das principais bacias do Sudeste, né, o Grande em recessão, Paranaíba também com previsão de recessão em todas as semanas do mês. No Tietê, recessão nas primeiras 2 semanas, depois estabilidade. No Paranapanema, a gente também tem previsão da ENA continuar caindo nas 2 primeiras semanas e depois se estabilizando no final do período. No Paraná também, características de recessão com estabilidade nas 3 últimas semanas, com uma previsão mensal daí de 76%. No subsistema Sul, junho foi um mês assim com bastante incertezas, né, na previsão hidrológica, né, chuvas muito é, elevadas durante esse mês, né, que fez durante as revisões do PMO, a previsão para esse subsistema se alterar bastante, né? Começou em 190% no PMO de junho, na revisão 1 caiu para 170%, na revisão 2 subiu para 218, voltou para 192, e nesse PMO de julho, o fechamento de junho está estimado para 233%, que é o sétimo maior junho do histórico. Já para as próximas semanas, né, a gente deve ter uma queda bem acentuada nas 2 primeiras semanas, né, para esse subsistema para o sul, e depois a ENA deve se estabilizar, né? A média do mês fica em 11.500 megawatts médios, ou então 105% da MLT, que é na posição 34, né? O maior julho do histórico, né? Muito próximo aí da nossa mediana do histórico.
Na bacia do Rio Iguaçu, a previsão é de recessão nas próximas 2 semanas, com estabilidade no final do período, fechando uma média mensal de 71%. Já na bacia do Rio Uruguai, que aí tivemos eventos de precipitação bastante elevados nas últimas semanas, nos últimos dias, é, ainda deve continuar se elevando, né, nesse final de semana operativa, mas deve cair nas das próximas 2 semanas e também ficando mais estável a previsão próxima aí dos 6.000, 6.500 megawatts médios nas últimas 3 semanas do mês, fechando uma média mensal de 135%. Para o subsistema Nordeste, as previsões durante o PMO ficaram muito próximas, né, do valor inicial, né, de 63%, sendo que o estimado, né, para fechamento de junho hoje é 64%, ou o 13º menor junho do histórico para o subsistema Nordeste. As previsões para esses subsistemas também são de recessão, né, fechando aí uma média mensal de 72% da MLT, ou então o 20º menor julho do histórico. E aí, destacando a previsão para o São Francisco, que não tem grandes expectativas, aí também quase já caminhando de lado. Para o subsistema norte, a previsão no PMO era de 76%, que foi se elevando gradualmente durante as nossas revisões, sendo que o fechamento estimado para esse mês de junho, hoje, é de 82%. É o 30º menor junho do histórico para o subsistema norte. Já a previsão é também das zenas continuarem caindo, fechando uma média mensal de 5.000 megawatts médios, que representa 96% da média de longo termo, né? Ficando aí na posição 47 do histórico de 92 anos, que também é muito próximo aí do valor mediano do histórico. Aí o destaque para a bacia do Rio Tocantins, né, que tem se observado uma ENA de 66% e a previsão mensal ficou em 76%, também com o valor absoluto, né, da ENA caindo semanalmente. Aí para dar um panorama aí do SIM, eu trago primeiro, né, a previsão semanal, né, para a próxima semana. A gente vê que o SIM todo pintado aí de tons alaranjados, que representa previsões abaixo de 80% da média de longo termo. A gente fica só com previsões acima da média aqui no sul, no extremo sul do país, né, na bacia do Uruguai, no Jacuí, e em algumas bacias do norte, é, ali dentro da bacia amazônica. Aí, né, quando a gente muda esse caráter para a previsão mensal, muito parecido também, acima da média, acima de 120% da média só no extremo sul e extremo norte do país. E aí a grande parcela das bacias do Sudeste e do Nordeste se encontram abaixo da média de longo termo. As únicas bacias que se encontram, né, próxima à média, aí são o Xingu, o Telespires, o Parnaíba e aqui o Paraíba do Sul e Itabapoana, e também o Araguari. Aí, para caracterizar, né, as previsões semanais de cada subsistema, né? O Sul começando com uma previsão bem alta, né, de 232% da média de longo termo, cai na segunda semana para 94%, sobe, fica em 112, 110 nas 2 próximas semanas, e termina o mês fechando 93% da média de longo termo. Já o Sudeste e o Nordeste ficam com previsões bem próximas aí, né? 66, 65 na primeira semana, 76% na segunda semana, 74, 72, e fechando o mês próximo a 70% da média de longo termo. O Norte tem a previsão da primeira semana em 70%, sobe na segunda semana para 115%, e depois continua em recessão durante as próximas 3 semanas, fechando o mês com 80%
da média de longo termo. A gente traz nesse gráfico a análise de sensibilidade da previsão mensal, né? O Sudeste que tem um valor esperado de 72%, podendo oscilar entre 63% e 82%. O Sul, com uma previsão mensal de 105%, tem uma oscilação esperada entre 52% e 159%. No Sudeste, no Nordeste, a gente tem a previsão de 72% de valor esperado, com limite inferior em 68% e superior em 77%. E o Norte, temos 96% como valor esperado, da média e longo termo, podendo oscilar 9% a mais, 9% a menos. E agora, cenários de vazões. Né? O modelo de JavaSP, a gente usa a previsão mensal de julho e depois abre os cenários para agosto é, com esse modelo. A gente são 1.000 cenários gerados, mas eles são agregados em 353 aberturas. Então, no Sudeste, a gente consegue ver que a maioria desses cenários continua também abaixo aí da média e longo termo, sendo que 62% desses cenários ficam entre 90% e 70%. No Sul, a gente tem os cenários mais bem distribuídos, né? Tem percentais significativos de cenários aí bem próximos à média, e também 17,1% dos cenários estão acima de 150% da média. Que a gente, para o Sul, é um comportamento esperado, já que é uma bacia que tem menor previsibilidade. No Nordeste, também, a maioria dos cenários abertos ficaram abaixo, né? Praticamente 99% dos cenários ficaram abaixo da média de longo termo. Mas principalmente aí entre 90% e 70% da média de longo termo. E já no Norte, a maioria dos cenários fica, né, em torno da média, né? 73% aí dos cenários ficaram entre 90% e 110% da média de longo termo. Então era isso que eu tinha para apresentar hoje, Thiago. Ficarei aí para responder dúvidas que surgirem no chat. Obrigado, Fred. Com essa apresentação do Fred, a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo. Na volta do intervalo, a gente responde as perguntas que tiverem sido enviadas pelo nosso chat e segue com a apresentação dos resultados do PMO. Até daqui a pouco, pessoal. Bom dia a todos. Inicialmente, vamos comentar sobre as perguntas do nosso chat. Temos duas perguntas aqui. Uma para a CCE, que pede para repetir a resposta de Três Marias, do Henrique Nagayoshi, e a outra do Vitor Pontes, que é referente, também uma pergunta de ontem, mas é para programação diária. Henrique e Vitor, a gente já encaminhou para as áreas responsáveis, a CCE já até se preparou para responder. No próximo intervalo, eles vão entrar aqui e vão responder. E a programação diária, a gente está aguardando eles também por terem condições de vir aqui para responder. Mas, enfim, a gente, até o final da reunião de hoje de manhã, a gente vai conseguir responder essas duas perguntas. Humberto já chegou. Vou antecipar aqui e vou pedir para o Humberto. Bom dia, Humberto, tudo bem? A gente já está ao vivo aqui e eu vou fazer a leitura da pergunta do Henrique Nagayoshi. Vou repetir ela para você nos ajudar a responder. Prezados, bom dia. O Henrique Nagayoshi dá tempo comercialização. Prezados, bom dia. Como ontem o link estava muito ruim, não conseguimos ouvir o motivo da restrição de defluência máxima de Três Marias entrar na formação de preço para julho. Poderia chamar a CCE para explicar novamente? Aí agora o Humberto está conosco aqui. Humberto, você pode repetir para o Henrique que a resposta foi dada ontem sobre a restrição de Três Marias e a previsibilidade? Humberto, acho que sua conexão está ruim, rapaz. Seu vídeo travou e sua voz parou de... Não Alô? chegou. Oi, Humberto, agora a gente está te ouvindo. Tá, eu vou manter a câmera fechada aqui por causa que a internet não está muito boa. Bom, Ótimo. obrigado pela pergunta, Henrique. Bom, como a gente comentou ontem, né, a gente não está dando previsibilidade para essa restrição de Três Marias, né,
devido a alguns fatores, né? Se a gente analisar, um dos fatores é porque essa declaração ela é uma declaração unilateral do agente, com o intuito, né, de evitar a mortandade dos peixes. O outro fator, né, que a gente comentou é que até ontem, né, na pergunta que a Natália fez, ela questionou qual era a diferença desse caso em relação ao caso que motivou, né, toda a questão de previsibilidade em relação ao fato que ocorreu lá em dezembro de 2020. Naquele momento, se a gente observar, a gente tinha uma restrição travada, né, com base na resolução, e foi necessária uma nova resolução para que permitisse, né, destravar o travamento que era ocorrido na época. Então, se a gente observar, nesse momento não foi necessária a emissão de nenhum novo documento. O próprio agente declarou, tanto foi aceito pelo ONS, o ONS e a CCE já vem modelando aí já no DECEM, a partir do dia seguinte à declaração. E o outro motivo, né, que também que é mais um indicador, é que todo esse tempo, né, a gente vem considerando os valores de mínimo, dados os usos múltiplos, né, que a gente entende que a não mortandade dos peixes também se configura como um uso múltiplo, e a mesma justificativa é dada tanto para o mínimo, né, que a gente já vinha aceitando, quanto para o máximo, né? Então, uma mesma justificativa. E a gente dá tratamento diferente, né? Não me parece algo tão coerente. Então, seriam esses 3 pontos aí que nos motivaram a representar e não aplicar a previsibilidade para esse caso de Três Marias. Eu volto a palavra para o Thiago, né? Peço desculpas se teve algum corte aí durante a fala, que hoje a internet não está colaborando aqui. Obrigado, Thiago. Obrigado você, Humberto. Era apenas essa pergunta mesmo que ficou pendente para você ser no chat. Eu agradeço aí por você ter se disponibilizado. Eu vim aqui para repetir sua resposta de ontem. Excelente, muito obrigado. E a gente vai dar sequência à reunião do PMO. É só lembrar que a pergunta do nosso colega Vitor Fontes vai ficar próximo do bloco, tá, Vitor? Assim que a programação diária se disponibilizar lá, a gente vai responder. No próximo bloco, a gente deve conseguir responder sua pergunta. Eu vou dar sequência aqui às nossas apresentações. Eu pedi para a Daniele Andrade apresentar os resultados do PMO de julho de 22. Por favor, Daniele. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Vou iniciar aqui o compartilhamento da tela. Só um segundinho. Pronto. Aí, Thiago, na tela? Certinho. Pode seguir, Daniele. Obrigada. Bom, então, eu vou apresentar aqui os resultados dessa programação mensal da operação, referente ao mês de julho de 2022, né, com os resultados, né, da simulação com o modelo DECOM. Aqui é só a agenda, né, dos principais resultados que serão apresentados, então vamos direto aqui às primeiras informações. Então, para a elaboração desse PMO de julho, a gente traz aqui só um retrato do que foi apresentado na reunião de ontem, hoje também, aqui pelo Fred. Então, aqui tem um quadro resumo da previsão de energia natural fluente para esse mês, onde, com destaque aqui para a previsão para essa primeira semana de julho, nós temos o Sudeste com 66% da MLT, o Sul com 232% da MLT, Nordeste 65% e Norte 70% da MLT de ENA para essa primeira semana. Também aqui nesse quadro é apresentada a previsão de vazões no limite inferior e no limite superior, e fica aqui para referência dos números. Em relação à previsão de carga, também foi apresentado ontem pela Marcela. É só um resumo mesmo para contextualizar os resultados que serão apresentados a seguir. Então, nós temos aqui a previsão para esse mês de julho, para essa semana de julho, totalizando o mês com 566.562 megawatts médios de previsão de carga. Em relação à importação de energia, nós recebemos ontem as ofertas, né, para as declarações de oferta para importação dos países vizinhos em relação à importação vinda do Uruguai. Recebemos oferta tanto pela Enel quanto pela BTG Pactual, em 6 blocos, totalizando 250 megawatts, cada uma das duas comercializadoras, com CBUs variando entre cerca de R$500 e R$2.500. Para importação pela Argentina, também não recebemos, permanecemos sem receber oferta para essa semana operativa. Agora, de fato, aqui, entrando nos resultados, os custos marginais de operação para esse mês são apresentados nessa primeira tabela. Os custos marginais para
semanas operativas de julho ficam em torno de R$ 45 a R$ 46 por megawatt-hora, não oscilam muito. Estão iguais entre os 4 subsistemas, como pode ser observado. O semior médio, o semior em cada um dos patamares e o semior médio, eles estão equalizados entre as 4 regiões, e isso pode ser observado, consequência da gente ter limite de correção entre as regiões, permitindo o escoamento livre da energia entre os subsistemas. No esquemático à direita da tabela, a gente apresenta os principais troncos de transição e com destaque com o arco naqueles troncos onde a gente teve o limite sendo atingido. Então, a gente teve o limite atingido apenas na FNS e na FNS, sendo que na FNS foi aqui nesse tronco, né, nos patamares de carga pesada, média e leve, no limite conjuntural, e na FNS apenas nos patamares de carga pesada e média, limite conjuntural. Em relação à energia armazenada, a expectativa é de depressionamento, né, nos 4 subsistemas, o Sudeste partindo de 66% da energia armazenada, chegando a 63% ao final de julho, o Sul de 95,2%, atingindo cerca de 90% no final de julho, o Nordeste partindo de 91,9%, chegando a 82,2%, e o Norte de 98,4% a 97,6% da energia armazenada. Aqui também a gente apresenta os valores estimados para todas as semanas, né? E eles serão revistos nas revisões semanais. A gente apresenta aqui essas atualizações em função da atualização de previsão de carga, configuração e afins. Bom, em relação ao despacho térmico, aqui é o despacho térmico indicado pelo modelo de conta para o primeiro mês. Nessa tabela aqui abaixo a gente apresenta os valores para todas as semanas. E nesse quadro, assim, um destaque para a previsão para essa primeira semana. Então, a gente permanece, tanto na primeira semana como ao longo das semanas desse mês, apenas com despacho por inflexibilidade, não há indicativo de despacho por ordem de mérito, nem restrições elétricas. No SIM, então, a gente totaliza nessa semana 2.641 megawatts médios, distribuídos aqui, conforme pode ser visto aqui no gráfico, nesse gráfico aqui também na tabela. Existe uma perspectiva de elevação dessa inflexibilidade nas 2 últimas semanas operativas, em função do retorno em operação de algumas usinas que estavam em manutenção. Que estão, né, de fato, em manutenção no momento. Ainda em relação ao despacho térmico, nós temos aqui esse quadro resumo, detalhando aqui todas as usinas que a gente tentou apresentar no slide só, todas as usinas que estão com despacho por inflexibilidade, que é a listagem do âmbito das usinas, o valor do CVU, combustível, e o valor do despacho por patamar de carga, né? Se for despacho por mérito ou por inflexibilidade, ou razão elétrica, né? No caso aqui, os despachos todos foram por inflexibilidade, como visto anteriormente. Lembrando que o despacho térmico indicado pelo modelo de conta é um despacho indicativo, né? Como diz o nome, o despacho por ordem de mérito é efetuado na etapa de programação diária da operação, com auxílio do modelo DECIM. E ainda, em relação a térmicas, as usinas que têm despacho antecipado, que são aquelas usinas movidas a GNL, elas são apresentadas aqui de forma separada, porque nós já estamos comandando despacho para a semana que se inicia no dia 27 de agosto de 2022. Então, para a usina de Santa Cruz, Luiz Oeste Melo e Porto Sergipe, nós temos um CVU para essas 3 usinas superior ao benefício marginal de despacho dessas usinas para essa semana, né, de 27 de agosto. O benefício ficou dá uma renda de grandeza de R$ 48 por megawatt-hora, e o CVU dessas usinas está apresentado aqui nessa tabela, de 537, 840 e R$ 453 por megawatt-hora, respectivamente. Portanto, não há comando de despacho antecipado por mérito, também não há comando por razão elétrica, comandado pelo ONS, então não há necessidade de despacho antecipado para essas usinas. Entretanto, para a usina de Santa Cruz, a gente já anunciou isso nas semanas anteriores, no período entre 13 de agosto e 25 de novembro, essa usina de Santa Cruz fará o comissionamento do ciclo combinado, então a gente fez uma declaração de inflexibilidade para atendimento a esse comissionamento. Então, existe uma previsão de despacho apenas por inflexibilidade para a usina de Santa Cruz, declarada pelo agente. Bom, era isso que eu tinha de informações de resultados do PMO. Destacamos aqui, como sempre, né, que a gente está à disposição para dúvidas. O DEC
foi publicado ontem à noite, o DEC preliminar. Vocês podem acessar o fórum aqui na nossa página, para o caso de dúvidas ou de envio de alguma solicitação de esclarecimento. Os fóruns do PMO, esse fórum fica aberto sempre às sextas-feiras, né, na divulgação do resultado, entre 9h da manhã e meio-dia. Então, até meio-dia o fórum está aberto. Caso os senhores tenham alguma dúvida, é só acessar aqui o fórum e enviar a informação. Também permanecemos à disposição aqui nos nossos contatos, né, no e-mail pmo@ines.org.br e também nos nossos telefones aqui na central de atendimento. Thiago, eu encerro minha apresentação aqui, fico à disposição e agradeço pela atenção. Muito obrigado, Daniele. Com essa apresentação da Daniele, a gente termina esse nosso segundo bloco. A gente vai fazer um intervalo, dar uma volta no intervalo de 5 minutos. A gente vai responder as perguntas que tiveram no nosso chat e fazer a leitura da ata da reunião. Muito obrigado, pessoal. Até daqui a pouco. Mais uma vez, bom dia a todos. A gente vai dar continuidade aqui à nossa reunião do PMO de hoje, nosso terceiro e último bloco. A gente vai trazer a resposta para uma pergunta que é do Vitor Pontes, da Gold Energia. Prezados, ainda sobre a última pergunta de ontem, abre parênteses, sobre a inflexibilidade declarada no intervalo compreendido entre os resultados produzidos pelo DECEM e o encaminhamento do protocolo operativo definido à sala de controle, fecha parênteses. Uma térmica que declara inflexibilidade nessas condições não parte ligada no DECEM no dia seguinte por que motivo? Isso não traz complicações para a representação de T-ON e T-OFF dessas usinas? Obrigado. Vitor, sim, isso é uma questão um pouco mais complexa, para avaliar. Agora, respondendo claramente, o motivo nessas condições ela não partir ligada é que ela não declarou o entendimento sobre o despacho 3572 é que ela não declarou inflexibilidade no DECOMP. Portanto, ela não pode declarar no DECEM, só pode declarar no pós-DECEM. Se a gente recuperasse o status dela como ligada, nesse caso específico, a gente teria que zerar novamente, porque qual o motivo desse despacho? A inflexibilidade. Ela não pode ter motivo de inflexibilidade no DECEM, porque ela não respeitou o despacho 3572. O nosso entendimento de que, para respeitar o despacho, nesse caso, que ela não tem crédito de flexibilidade, ela não pode aparecer ligada, porque o motivo porque o motivo é inflexibilidade, não pode aparecer motivo de inflexibilidade no DECEM, porque ela não declarou no DECOMP. Complicação para a representação de T-ON e T-OFF dessas usinas, vamos lá, no DECEM simplesmente ela foi filtrada no DECEM, ela não pode gerar no DECEM, exceto se for mérito, mas não é o caso. A gente está estudando um caso bem específico, que é daquelas usinas de ontem, que era Termorio, Cubatão, Vale do Açu, Termorio, Cubatão, Vale do Açu e Termo Bahia. Elas não estão no mérito, a gente quis gerar por inflexibilidade, e isso não está no DECOMP, não pode entrar no DECEM por força do despacho 3572, e ele quis gerar no pós-DECEM. Se eu recupero isso no dia seguinte, eu tô ferindo o despacho 3572 e estou botando inflexibilidade no DECEM sem ela ter declarado no DECOMP. O motivo para esse caso específico é isso, mas sim, isso é um assunto complicado, tem que ser analisado caso a caso, e o entendimento do despacho 3572, para respeitá-lo, a gente não pode nem recuperar no DECEM o status de ligado no dia seguinte. Vamos lá. Era só essa pergunta que a gente tinha no chat de pendência. A gente vai fazer a leitura da ata. Estou atualizando novamente aqui o nosso chat, não tem mais nenhuma pergunta, vou declarar o chat como encerrado. E também não houve nenhuma pergunta das apresentações de hoje, todas as dúvidas vieram ainda remanescentes da apresentação de ontem, e vou fazer a leitura da ata para a gente poder caminhar para o encerramento da nossa reunião, pessoal. Vou compartilhar nossa tela aqui, a ata do 1º de julho. Estou compartilhando, só fazendo os últimos ajustes, pessoal. Tomar uma água para começar a leitura. Ata da reunião do PMO, julho de 2022. Data, 23 e 24 de junho de 2022. Local, transmissão online pelo site do ONS. Programa mensal de operação, julho de 2022. Como se deu o desenvolvimento da reunião do dia 23 de junho. As seguintes apresentações foram realizadas.
pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, as restrições enquadradas na previsibilidade para o cálculo do PLD, pela Gerência Executiva de Planejamento Energético, PE, os dados de entrada do modelo New Wave para o mês de julho de 22 para elaboração do PMO do referido mês. Acompanhamento e previsão da carga. A Gerência de Acompanhamento e Previsão da Carga, PEC, iniciou sua apresentação mostrando o panorama dos indicadores econômicos, ressaltando sua relação com o comportamento da carga nos últimos meses. Destacou a alta da confiança em todos os setores, exceto na construção. Além disso, foi ressaltada que a alta da indústria segue impulsionada pela relação entre a demanda externa e o melhor equilíbrio dos estoques. Em seguida, foi apresentado o acompanhamento da carga verificada ao longo dos últimos anos. Para o ano de 2022, foram apresentados, por subsistemas, as estimativas de fechamento do mês de junho, com base nos valores verificados nos 21 primeiros dias, e mais a previsão para os dias restantes. Além dos valores verificados / estimados para o mês em curso, foram apresentadas também as respectivas taxas de crescimento em relação ao mês-ano anterior. Além disso, foram ressaltados os principais destaques meteorológicos que vêm impactando o comportamento da carga no período. Só um segundinho, pessoal. Perfeito. Finalizando, foram apresentadas as previsões consolidadas por subsistema para os meses de julho e agosto de 2022, consolidados no PMO de julho de 22, sendo as mesmas comparadas com os valores previstos na primeira revisão quadrimestral do Planejamento Anual Energético 2022-2026. Pela Gerência Executiva de Planejamento Elétrico, PL, foram apresentadas as principais alterações de limites elétricos do PMO curto prazo, julho de 22. Pela Gerência Executiva de Programação, PR, os pontos de destaque da operação eletroenergética do SIM no mês de junho de 22, os dados de entrada do modelo DECOMP para o mês de julho de 22, para a elaboração do PMO desse mês, acompanhamento do modelo DCEM na programação diária e a curva referencial desculpa, pessoal, vou falar de novo. Curva referencial de depressionamento da UHE Tucuruí, 2022. Meteorologia e hidrologia. Dia 23 de 6 de 2022. A Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia apresentou a previsão hidrometeorológica e análise das condições climáticas. O avanço regular de frentes frias pela região sul e a atuação de sistemas de baixa pressão no mês de junho ocasionaram totais elevados de precipitação nas bacias dos rios Jacuí, Uruguai, Iguaçu e na incremental da UHE Itaipu, com valores observados acima da média histórica. Por conta da atuação de massas de ar frio presentes na retaguarda das frentes frias, as temperaturas máximas variaram entre a média e abaixo da média histórica nas capitais da região sul, em São Paulo, Campo Grande, Cuiabá, Porto Velho e em Rio Branco. A configuração sinótica observada no mês de junho favoreceu as gerações eólica e solar da região Nordeste, principalmente na quarta semana. Climatologicamente, os meses de julho, agosto e setembro, JAS, são secos, com o início da transição para período seco, começando em setembro, que é o mês em que há mais frentes frias avançando pelo sudeste e alcançando o sudeste, o que ocasiona maiores volumes de chuva nessas regiões do que nos meses anteriores. Embora julho seja o mês mais frio do ano nas regiões sul, sudeste e no Mato Grosso do Sul, devido à incursão de massas de ar frio na retaguarda das frentes frias, o trimestre JAS é marcado pela forte elevação das temperaturas das demais áreas do Brasil. A geração eólica continua aumentando com a intensificação da alta subtropical do Atlântico Sul, ASAS, nesta época do ano. O fenômeno Laninha, o resfriamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial, segue caracterizado e com a atmosfera acoplada ao oceano. A previsão de consenso indica probabilidade entre 50% e 60% de continuidade do Laninha até o final do ano. As previsões disponíveis que o fenômeno enfraqueça durante o inverno no hemisfério sul e volte a se intensificar durante a primavera. Os últimos episódios do fenômeno registraram o início da época chuvosa atrasado ou bem próximo da normalidade.
Dadas as condições atmosféricas atuais e previstas, a imensa maioria dos modelos climáticos indica maior probabilidade de precipitação abaixo da média para as bacias do subsistema sul e entre os tercis normal e acima da média no extremo norte do país e na faixa litorânea do Nordeste. Em relação à temperatura, os modelos indicam condição de temperatura próxima do tercio normal para a região sul e faixa litorânea do Sudeste, incluindo as regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro, e entre os tercis normal e acima do normal nas demais áreas do país. Foram apresentados os hidrogramas com a precipitação média verificada e média prevista pelos modelos, bem como as vazões verificadas nos últimos dias e as vazões previstas resultantes do modelo SMAP-ONS para a primeira e segunda semanas operativas do mês de julho de 2022. Bacias dos rios Grande, Paranaíba, Tietê, Paranapanema, Iguaçu, Uruguai, Jacuí, Capivari, Itajaí-Açu, Paraná, São Francisco, Tocantins, Madeira, Telespires, Xingu, Paraguai, Doce, Mucuri, Jequitinhonha e Paraguaçu. O ONS também apresentou os resultados dos cenários de vazões de longo prazo obtidos com o modelo SMAP-ONS a partir da utilização da chuva histórica, 2006 a 2021, e da previsão de precipitação do modelo SMWF estendido. Adicionalmente, foram passados os seguintes avisos. A partir do PMO de julho de 2022, haverá substituição da versão atual do aplicativo SMAP-ONS pela versão 4.00, aprovada junto à Comissão Gestora e Deliberativa do CT-PMO-PLD em 13 de maio de 2022. Além disso, serão disponibilizados, em período sombra, os arquivos de pós-processamento dos SMAPs, que possuem propagação pelo método de Muskingum, resultantes da aplicação do MPV, Modelo de Propagação de Vazões. Foi apresentado o desenvolvimento da previsão de vazões do mês de junho, foi apresentado o desempenho da previsão de vazões do mês de junho de 2022 para cada subsistema do Sul, sempre comparando o valor previsto no PMO e revisões com o valor estimado para o fechamento do mês. Posteriormente, foi apresentada a previsão de vazões para o mês de julho de 2022 para todos os subsistemas, sendo detalhada a evolução das vazões nas bacias dos rios Grande, Paranaíba, Paranapanema, Paraná, Iguaçu, Uruguai, São Francisco e Tocantins. Destaca-se na previsão da ENA mensal que o subsistema Sul, com 105%, e Norte, com 96%, estão próximos da média histórica, enquanto os subsistemas Sudeste e Nordeste, ambos com 72%, apresentam ENAs abaixo da MLT. Para o mês de agosto de 2022, os cenários gerados foram agregados em 353 aberturas. Para o subsistema Sudeste, 89,6% dos cenários gerados apresentam ENA abaixo de 90% da MLT. Para o subsistema Sul, os cenários de vazão estão bem distribuídos em todas as faixas, sendo que 46% dos cenários apresentam ENA abaixo da MLT e 36,5% acima. Para o subsistema Nordeste, todos os cenários Para o subsistema Nordeste, todos os cenários gerados apresentam ENA abaixo ou igual a MLT. Para o subsistema Norte, 72,8% dos cenários gerados apresentam ENA entre 90% e 110% na MLT. Assuntos gerais. O representante da Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional, SA, a Embipar, informou que a potência contratada pela Embipar com Itaipu para o mês de julho de 2022 para o sistema brasileiro é de 10.775 megawatts. As solicitações de intervenções para o mês de julho foram encaminhadas aos agentes através da ata da reunião de coordenação de manutenção para o PMO de julho de 2022. O representante da Copel reiterou o pedido para que seja incluída na representação dos modelos de otimização o efeito do remanso provocado pelo Rio Iguaçu no canal de fuga de Itaipu. Comentou que essa medida visa aproximar a representação da disponibilidade de geração desta usina com os valores observados na realidade da operação. A coordenação informou que a referida representação já foi solicitada ao Centro de Pesquisa de Energia Elétrica, CEPEL, com melhoria a ser implementada no modelo. O INS está aguardando o posicionamento do mesmo quanto ao atendimento à solicitação. Nada havendo mais a tratar, a reunião foi encerrada.
Pessoal, eu vou fazer uma última verificação, só para a gente ter 100%. O Fabiano Mourão trouxe uma pergunta aqui que, Fabiano, eu vou comentar sobre a sua pergunta. O Fabiano Mourão, da MZ Geração, disse o seguinte: esse despacho não afasta a formação de preço da operação. O Fabiano está comentando sobre o despacho 3572, que eu contextualizei na resposta do Vitor Pontes. Fabiano, sim, sim, nesse caso específico, a gente entende pode haver sim um afastamento entre a formação de preço e a operação. A gente tem que entender, aí até submeter isso à ANEEL, a gente pede até para submeter a ANEEL de repente, o despacho 3572 foi implementado em 2020, logo na sequência da entrada do DECEM, um pouco antes, quando a gente ainda estava em operação sombra para a formação de preços. Ele pode ser discutido com a ANEEL, algum aprimoramento em cima desse despacho, tem que ver a abertura, a agenda regulatória da ANEEL e tal, ver o que pode estar trazendo de afastamento, prejuízo disso. Eu gostaria de lembrar que a motivação desse despacho é justamente para compatibilizar as informações declaradas entre DECOMP e DECEM e evitar que eventual indicação a indicação de inflexibilidade apenas na etapa do DECEM, não havendo na etapa do DECOMP, ela resultasse em um exercício de poder de mercado, no qual o agente não declarando a inflexibilidade no DECEM, aquilo não iria para a função de custo futuro, e declarando apenas o DECEM, aquilo recebe uma informação incompleta da função de custo futuro que não enxergou aquela inflexibilidade. Se aquela inflexibilidade fosse formada apenas na etapa de pós-DECEM, apenas na etapa de DECEM, não ocorrendo no DECOMP, ela não constou da formação da função de custo futuro, portanto, a função de custo futuro não enxergou uma geração inflexível que elevaria uma redução do valor da função de custo futuro, e ela ocorrendo apenas quando ela ocorre apenas no DECEM, o DECEM recebeu essa função de custo futuro que não teve essa oferta adicional, e, portanto, aquela inflexibilidade ela pode estar posicionada em um valor na formação de preço mais elevado, mas aquela informação é de flexibilidade, ela é uma necessidade de geração do agente que deveria ter sido informado em toda a cadeia. Se a gente for ler todos os relatórios lá que subsidiaram esse despacho, esse cenário de possível abertura para exercício de poder de mercado foi estudado. Eu recomendo vocês acessarem o material os relatórios que subsidiaram esse despacho, porque que foi levantada essa possibilidade, para evitar esse mecanismo, evitar que isso acontecesse na formação de preço. Aí, bem, eu estou adiantando para vocês essa interpretação, mas isso não exime de que isso foi avaliado pela agência. Eu estou trazendo para vocês apenas a leitura que está lá nos relatórios que subsidiaram o despacho. Eu recomendo fortemente que vocês acessem esse relatório, contribuam com a agenda regulatória da ANEEL para trazer novas informações para esse despacho. Esse despacho, ele regulamenta esse processo, a gente segue esse despacho da melhor forma possível, sempre que necessário, e o nosso entendimento nesse caso é que, de fato, olha, se eu recuperasse o TO e o TO, o status de ligado, eu teria que dar um motivo para essa recuperação, para recuperar esse status, para essa geração. E o motivo que existe é a inflexibilidade. Se eu aceito essa inflexibilidade, eu estou descumprindo o despacho. Mas, enfim, Fabiano, a gente está disposto aqui a conversar, mas, de fato, isso aí não está tanto, essa discussão não está tanto no nosso âmbito. A gente tem que, de fato, respeitar esse despacho e discutir com a ANEEL que tem essa, essa capacidade de decidir sobre a melhor instrução desse despacho. Bem, vou fazer uma última atualização aqui. Espero que o tema já tenha sido encerrado.
Fabiano, vamos lá, Fabiano, vou complementar aqui. Bom dia, Tiago. Esse despacho não afasta a formação de preço da operação? O ONS poderia conversar com a ANEEL para rever esse despacho e assim corrigir esse ruído que afasta o modelo D100 da operação? Lembro ainda que são envidados esforços para melhoria dos modelos de previsão, como de vazão, eólica, solar e carga, visando uma maior assertividade da operação. Destaco ainda que o CEPEL vem estudando avidamente a implementação do Unit Commitment hidráulico para mitigar qualquer desvio que se tenha no despacho hidráulico. Quando o ONS vai explorar a correção desse desvio regulatório junto à ANEEL, mas a rede não consta da formação de preço de custo futuro no DECOMP e está no D100? Estou errado? Mas tá, eu acho que o Fabiano mandou uma correção sobre essa última frase. Eu vou ler só essa, vou ler o que eu estou entendendo como correção, tá, Fabiano? No segundo envio, o Fabiano diz o seguinte: mas a rede não consta na formação de preço do DECOMP e está no D100. Estou errado? Tá, o que o Fabiano está dizendo é que a formação de preço do DECOMP não tem a rede elétrica e o D100 tem a rede elétrica. Fabiano, a rede elétrica, ela consta, sim, no D100 para programação da operação. Para formação de preço, não consta. A CCE é a melhor instituição para responder isso para você, mas já te antecipo que não, ela não consta no D100 para formação de preço, mas para programação da operação, sim. Isso é uma simplificação que foi feita. Novamente, essa questão, ela veio para solucionar esse despacho, e o que a gente está seguindo, ele de fato veio para solucionar um problema. A gente pode avaliar com a ANEEL se não estaria prejudicando e trazendo um outro problema, esse despacho da forma como ele está sendo considerado. Vale lembrar também que esse despacho, além de ter previsto essa etapa de validação, ele também prevê que se o agente necessitar de indicar uma inflexibilidade apenas na etapa de pós-decem, está previsto também um pagamento. O pagamento o pagamento por deslocamento hidráulico. Ele tem que pagar um encargo, ele precisa, desculpa, gente, só porque eu estou formulando a resposta agora. Vamos lá, vou repetir, com calma. O despacho 3572, ele prevê que deve ser compatibilizado o DECOMP e D100, porém, se o agente, na etapa de pós-D100, identificar a necessidade de gerar por inflexibilidade, ele pode gerar sim, mas ele tem que pagar um encargo, ele tem que pagar um valor. Esse valor é a diferença entre PLD e PLDX, e ele é considerado como geração térmica que gera deslocamento hidráulico. Por quê? Foi uma geração térmica que não constou na formação de preço e ela deslocou as hidrelétricas. A gente entende que também, bom, estou fazendo interpretação regulatória, que é o papel que é o papel da ANEEL, mas estou tentando ajudar vocês. Nada do que eu estou falando é palavra final, porque a palavra final dessa matéria é da ANEEL, eu só estou tentando auxiliar a compreensão de vocês e eu sugiro fortemente que vocês acessem os documentos que formularam esse despacho, até para nos ajudar a gente conversar com a ANEEL para entender quais as questões. Mas o que a gente entende é que já existe um incentivo para a gente não tomar usar esse tipo de mecanismo, que é esse pagamento de deslocamento hidrelétrico. Ok, mas vocês vão me dizer, hoje o PLD está abaixo do PLDX, então esse pagamento ele não pode ser negativo. Então esse pagamento está sendo zerado, não está ocorrendo. Isso pode vir a ser discutido com a ANEEL para a gente fazer um aprimoramento desse despacho 3572, sim, para não criar incentivos para a gente tomar esse tipo de decisão. A gente entende que ele não tem incentivos para o lado de que, olha, ele poderia ter declarado lá atrás, ele não precisava estar declarando só na etapa de pós-decem, poderia ter declarado lá atrás. A gente pode conversar com a ANEEL para de repente, rever os mecanismos e tal. A gente sempre está disposto a conversar com a agência. A gente tem todo o interesse de que a
a operação e as etapas nossas de programação e a formação de preço sejam aderentes entre si todas, a gente pode conversar isso com o ANEEL, só que hoje a gente tem, de fato, esse despacho, a gente tem que seguir o despacho, a melhor forma é subsidiar uma revisão desse despacho, a gente pode conversar com a ANEEL, sim, lembrando que a decisão final é da agência, ela vai fazer toda a análise de impacto regulatório, ver toda a possibilidade de revisão, provavelmente ela vai abrir uma audiência pública, uma tomada de subsídio, algum instrumento de participação da sociedade para discutir esse assunto, e a gente pode, sim, participar dessa discussão, a gente pode levar isso para a ANEEL, mas eu peço para vocês também, reforcem esse pedido para levar para a ANEEL para a gente rediscutir esse despacho 3572. Ele já fez 2 anos, acho que ele entrou a vigência dele em abril de 22 e foi apresentado, aprovado no início de 2020. Desculpa, gente, estou falando de abril de 20. Ele é de abril de 2020, acabou de fazer 2 anos, e é plausível que ele receba algum aprimoramento depois de 2 anos de aplicação. Enfim, eu agradeço a você, Fabiano, reforço o pedido também para, assim que possível, também entrar em contato com a ANEEL para a gente poder fazer. A gente vai entrar pelo nosso lado também, a gente entende isso como que há pontos de melhoria para a gente discutir, pensar. Hoje a gente estava aplicando, de fato, o que está à luz do despacho, a gente está aplicando da melhor forma o despacho do jeito como ele está, mas revisão dele a gente pode discutir. Eu atualizei aqui todas as perguntas, acredito que esteja tudo respondido, gente. Mais uma vez aqui, eu agradeço a todos pela participação. A gente vai declarar como encerrada a nossa reunião do PMO de julho de 2022. A gente está à disposição nos nossos canais de atendimento. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem enviar e-mail para nossa rede central de relacionamento, relacionamento.agentes@ons.org.br. A gente está sempre à disposição para atendê-los. Desejo a todos agora uma ótima sexta-feira, um bom final de semana, para aqueles que comemoram o dia de São João, um bom dia de São João, e um abraço, pessoal, até o próximo PMO.